Olá a todos! Bom, nesta aula eu vou explicar para vocês um pouco sobre a ferramenta Carimbo, tá certo? É uma ferramenta que serve para copiar um determinado ponto da minha imagem e colar em outro ponto, tá? Para isso, eu vou abrir uma imagem aqui, eu vou clicar em Arquivo, Abrir, eu vou selecionar a imagem número 18, tá certo? Vou converter ela em camada, vou nomear essa camada para teste e vou apertar Ctrl 0 para se ajustar à minha área. Bom, a ferramenta Carimbo, ela fica logo abaixo do pincel, tá? Ela fica logo aqui, tá certo? Como eu disse, ela copia um determinado ponto da minha imagem em outro lugar, tá? Então ela é como se fosse um pincel, ó. Eu consigo aumentar, diminuir o brush desse pincel, né? O tamanho desse pincel, né? Primeiramente eu tenho que segurar o Alt, definir para a ferramenta, segurando o Alt, a área que eu quero copiar. Vamos supor que eu queira copiar esse balão, né? Eu vou começar a copiar ele a partir desse cesto aqui, por exemplo. Então, vou dar um clique aqui, soltei. Quando eu solto, no meu pincel, fica até o preview daquela área que eu cliquei para copiar, né? Então, quando eu começar a copiar, percebam que vai acompanhar junto com o pincel uma setinha aqui. É a mesma setinha, ela vai seguir o caminho, né? Ela vai mostrar a área que está copiando, né? Por exemplo, eu vou começar a dar um clique aqui, ó, e vou começar, ó, pintar, ó. Percebam que ficou uma setinha daquele lado, né? Ela vai demonstrar para mim a área que ela está copiando, né? E o pincel é a área que eu estou copiando, né? Tá vendo? Então eu consegui copiar esse balão aqui, tá vendo? Porém, se eu quiser pintar esse balão de novo, né, fazer mais um balão, eu não vou poder simplesmente clicar em qualquer lugar da imagem e criar o balão. Por quê? Porque aquela setinha, eu vou dar um clique aqui só para mostrar para vocês, ó. Ela vai estar em outro lugar já, porque a setinha vai acompanhar o pincel, entendeu? Então, ó, ela está copiando outro pedaço, ela não está copiando o balão. Por quê? Porque eu defini essa distância dela entre o pincel, entendeu? A distância que a gente decide é a distância que vai ficar até eu mostrar para outra ferramenta outro ponto, entendeu? Então, se eu quiser copiar o balão de novo aqui, eu vou ter que segurar o Alt, dar um clique no balão e começar de novo, ó. Agora eu defini outra distância entre o pincel e a setinha, ó. Tá vendo? Então agora sim ela vai copiar o balão, né? Porém, se eu quiser pintar o balão de novo, né? Percebam que se eu for tentar fazer outro balão aqui, a setinha vai estar em outro lugar. Por quê? Porque eu já defini a distância dela. Ela está copiando outro lugar agora. Ela sempre vai acompanhar a mesma distância que eu decidi do pincel, né? E ela vai copiar sempre aquela área, né? A distância é essa, então ela vai copiar essa até eu mostrar outra. Entendeu? Então é uma ferramenta que a gente consegue fazer diversas coisas, né? Não é só copiar, não. A gente consegue esconder algo também, né? Por exemplo, se eu quiser esconder os balões ao invés de copiar eles, o que eu faço? Eu posso segurar o Alt, ao invés de eu copiar o balão, eu copio as nuvens, né? Eu vou dar um clique aqui na nuvem e vou passar aqui, ó. Tá vendo? Ela está copiando a nuvem, tá? Vou dar mais um clique aqui, ó, e vou copiar de novo. Tá vendo? Por que eu tive que dar mais um clique? Porque, por exemplo, eu vou dar um clique aqui e copiar esse pedaço aqui da nuvem. Como eu defini a setinha muito próximo ao meu pincel, conforme eu vou passando para cá, ó, ela vai copiar até um pedaço que não era para copiar, que é o balão, ó, porque ela está muito próxima, né? Não é o que eu quero, então tem que colocar sempre um pouquinho mais distante. Ou ficar dando vários cliques. Tá vendo? Eu consegui esconder meu pincel. Eu consegui esconder meu balão. Tá vendo? Então essa ferramenta, ela serve para copiar um determinado ponto da imagem, tá? Eu vou mostrar ela em outra imagem para vocês verem mais ou menos o que a gente consegue fazer, tá? Eu vou clicar em Arquivo, Abrir. Eu vou selecionar a imagem número 19, tá certo? Ctrl 0. Vamos converter em camada, dando 2 cliques. Nomear para teste e vou dar um OK. Bom, antes de eu começar a trabalhar essa imagem, né? Eu vou primeiro remover esse nome que veio junto com ela, né? Eu baixei essa imagem na internet e junto veio esse nome aqui. Como eu posso remover esse nome? Eu posso clicar aqui, ó, embaixo do conta-gotas, pegar a ferramenta de pincel de recuperação para manchas, que eu já expliquei sobre ela em outra aula, né? E como eu disse, para pedaços pequenos, essa ferramenta é muito boa, né? Então eu só vou pintar esse pedaço aqui, ó, soltei, pronto. Ele fez a cópia do que tinha em volta e copiou no lugar que eu quis remover, entendeu?
Bom, então agora vamos pegar a ferramenta carimbo de novo, tá? Vamos supor que eu queira fazer com que essa ilha ela ocupe aqui, ó, a margem inteira da minha imagem, né? Então essa ilha, eu vou deixar essa ilha maior. Como eu posso fazer isso? Eu vou segurar o Alt, eu vou definir mais ou menos que eu quero pegar esse pedaço aqui da areia, ó. Vou dar um clique, pronto. Agora ficou o preview aqui, né? Do ponto que eu peguei, né? Eu vou pegar esse preview, eu vou tentar alinhar ele com esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Agora eu vou simplesmente pintando, ó. A setinha, ela tá pintando aquele pedaço ali, ó, da imagem. Tá vendo? Então vai dar a impressão que essa ilha é maior, ó. Por quê? Porque eu tô copiando, na verdade, aquele pedaço do meio, né, da imagem, ó. Tá vendo? Então a gente consegue fazer diversos efeitos utilizando a ferramenta carimbo, tá? Agora eu vou definir outra área, vou pegar de novo essa parte aqui, ó. Por que eu não posso pegar a mesma? Porque, lembrando, a setinha, ela acompanha o pincel, né? Se a setinha tá ali, eu for levar ela lá para lá, ó, ela vai copiar um pedaço de lá, que não tem nada a ver, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou redefinir a área, vou clicar aqui no meio de novo, né? Vou tentar alinhar esse pedaço aqui, ó, com o chão aqui, né? Com o outro pedaço da areia e vou pintar de novo, ó. Tá vendo? Então, essa ferramenta carimbo, a gente consegue copiar um determinado ponto da imagem em outro ponto, tá certo? A gente vai fazer trabalhos que vai facilitar o entendimento de vocês sobre essa ferramenta, mas ela é bem simples. A gente define o ponto que quer copiar e copia em outro lugar que a gente quer, tá bom? Mas vocês vão entendendo melhor conforme vocês forem usando a ferramenta, tá? Bom, nesta aula é isso, então até a próxima aula.